Amém? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, falando agora sobre o Deus das missões. Nós estamos trabalhando neste período sobre missiologia, que é o estudo das missões, tentar compreender esse trabalho que foi projetado no coração de Deus para os homens realizar. Ele deu seu Filho único para que viesse realizar esta missão. Através do seu Filho, depois de concluída esta missão, ele nos enviou o Espírito Santo, que está até o dia de hoje realizando, mantendo e dando estratégia ao corpo missionário da igreja. É sobre esta visão missionária da Trindade que nós vamos dar continuidade agora neste vídeo. Você que me acompanha, pegue aí agora a sua apostila na página de número 31, onde nós vamos falar sobre o Deus das missões. Deus, o Pai, foi o primeiro missionário quando pregou o evangelho a Adão. Isso aconteceu lá em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 15, conhecido também como proto-evangelho. Então, Deus, o Pai, foi o primeiro missionário. Jesus Cristo, o Filho, cumpriu de forma perfeita o papel de missionário, deixando a sua glória, deixando o seu reino, deixando a sua vestimenta e se disponibilizando a vir nesta terra para se entregar a si mesmo por amor de muitos. E o Espírito Santo é quem atualiza e executa a obra missionária até os nossos dias. É sobre isso que nós vamos falar agora. A Trindade formou o primeiro grande conselho missionário, mesmo porque ela está totalmente envolvida com esta obra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em comum acordo nesta obra tão importante e muitas das vezes, irmãos, tão desprezada na igreja. As pessoas não têm ideia, não têm consciência de quão importante é a pregação do Evangelho. Não só a pregação do Evangelho, como também o envio de homens, mulheres, ao campo missionário. Não só da pregação, o envio, como a manutenção dessas pessoas no campo missionário. Se a igreja tivesse, de fato, consciência da tão grande importância deste trabalho, desta obra, o que os discípulos fizeram na sua época, sem rede social, sem telefone, sem internet, nós teríamos já ganho o planeta inteiro. Não sei se todo para Jesus, mas que teria todo ele sido alcançado pelo Evangelho, com certeza. Mas nós vamos fazendo a nossa parte. Antes de nossa responsabilidade, irmãos, ser com a obra missionária, ela é com Deus das missões. Nós falamos isso lá na primeira aula, irmãos. Se a tua teologia não te levar a este conhecimento, ao Deus das missões, ao Deus que arquitetou as missões, ao Deus que executou através do seu Filho Jesus Cristo, ao Deus que através do seu Filho também enviou o Espírito Santo. Se não houver um alinhamento teológico, nós jamais vamos entender e compreender a obra missionária. Uma correta compreensão da obra missionária depende de uma visão acertada a respeito de Deus. Caso contrário, toda a estrutura do conceito sobre missões se desfará. Se você não tiver consciência, entendimento de quem é este Deus das missões,
com certeza você não vai entender e nem compreender a obra missionária. É possível perceber o quanto Deus está envolvido com missões no fato de que o Pai é quem providencia a redenção, enquanto que o Filho é quem busca e encontra o perdido por meio da atual ação do Espírito Santo. Deus foi o idealizador das missões. Jesus foi o que cumpriu esta missão fazendo missões, e o Espírito Santo é quem atualmente mantém essas missões. John V. York escreveu, abre aspas, providenciar a redenção, encontrar os perdidos e então utilizá-los para mediar as bênçãos do reino para aqueles que ainda estão perdidos. Então Deus providenciou a redenção. Providenciou a redenção para um povo que havia se perdido devido ao seu pecado, através da pessoa de Jesus Cristo, conforme está escrito lá em Lucas, vamos ler? Capítulo de número 19, verso de número 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem é Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem? O ser humano, o homem que pecou lá no jardim do Éden. O Senhor Jesus fez isso. Ao fazer isso, entra então agora a pessoa do Espírito Santo, capacitando essas pessoas, dando poder a essas pessoas, concedendo-lhes dom para que essas pessoas agora façam o que Jesus fez no sentido de pregação do Evangelho. Que nós tenhamos a nossa vida pautada e ela estabelecida nos preceitos bíblicos que manda a palavra de Deus. E isso se aplica à vida de Jesus. Então, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo mantém isto hoje. Vamos lá. Missio Dei, ou a missão de Deus. O termo Missio Dei, missão de Deus, tem uma longa história. Ao que tudo indica, remontando ao missiólogo alemão Karl Kartenstein, ele o cunhou como forma de resumir o ensinamento de Karl Barth, abre aspas, que numa preleção sobre a missão em 1928, havia conectado a missão com a doutrina da Trindade. Barth e Arnstein querem deixar claro que a missão está fundamentada no movimento intratrinitário do próprio Deus e que ele exprime o poder de Deus sobre a história, a qual a única resposta apropriada é a obediência. A expressão originalmente significa o envio de Deus, no sentido do envio do Filho pelo Pai e do envio do Espírito Santo por ambos. Toda missão humana, nessa perspectiva, é vista como participação nesse envio divino e na extensão dele. Então, o escritor Barth, ele associa o trabalho da Trindade com a missão, colocando cada um da Trindade fazendo uma parte desta obra tão importante. Isto nos dá a ideia de comunhão e de que a obra não pode ser e não deve ser feita só por um, mas por muitos que se disponibilizam para fazer a obra missionária. Há aquelas pessoas que têm a chama ardente dentro de si, o chamando para o campo missionário. Há outras pessoas que não têm esta chama, mas gosta de ver esta obra sendo realizada, então ele contribui. Quem não contribui também, por N situações, também pode contribuir e contribui orando para que esta obra continue sendo realizada no mundo inteiro.
Hoje, nós temos um grande número de pessoas que precisam ser alcançadas ainda. A janela 10 por 40, mais ou menos 60, 62 países, tem 3 bilhões de pessoas. Quase 98% dessas pessoas ainda precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Como é que vai ouvir? Homens e mulheres dispostos aí para estes campos missionários pregar o Evangelho. Quem vai precisa ser mantido, e não só ser mantido, como requer também necessita das nossas orações. Sendo assim, a missão que muitas vezes atribuímos como sendo da igreja, na verdade, ela pertence a Deus, mas que por graça confia aos seus discípulos. O início, o nascedouro, a primazia disso está em Deus, que é o Pai das missões, que, por outro lado, também requer de mim e de você uma disponibilidade para ir ao campo missionário. Como diz lá em Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35 em diante, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Este é o papel de um missionário. Não ficar estagnado em um lugar. Passa-se pelo lugar pregando a palavra de Deus e vai adiante, ganhando espaço, ganhando vidas. Ensinando nas sinagogas deles. Um missionário não só prega, como ensina como devemos andar na presença do Senhor. Pregando o evangelho do reino. A mensagem tem que ser objetiva. A mensagem tem que ser direta. A mensagem não pode fazer curva. Só existe 2 caminhos. Ou é céu ou é inferno. Primeiro você apresenta o céu, os seus benefícios, o que Jesus fez por amor às nossas vidas. Dependendo da resposta, sim, você explica para a pessoa como ela deve andar a partir de então. Se a resposta for não, e o mesmo lhe questionar o que vai acontecer, aí então você entra com a sentença, que é o quê? Inferno, morte eterna, castigo eterno para os perdidos que não aceitaram a Jesus. E curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Disposição para atender o povo. Esse é o papel de um missionário, ter disposição para atender o povo. 36. Vendo a multidão, ele tem que ter visão. Teve grande compaixão dele, tem que amar as almas, porque andava desgarrados e errante como ovelhas que não têm pastor. O missionário no campo, ele identifica aquelas vidas que estão sem direção, sem destino, que estão caminhando para o abismo eterno. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. O mundo é enorme. Há vários continentes, há várias línguas, idiomas, culturas. Como alcançar esses povos? Há que ter estudo, há que ter uma preparação. As pessoas têm que, literalmente, irmão, se dar, se gastar e se deixar gastar, como o apóstolo Paulo fez na obra missionária. Não se faz um missionário da noite para o dia. A missão Jocum, que está em todo o mundo, no Brasil ela tem várias ramificações aqui. Eu estava vendo alguns vídeos deles. O trabalho é de 6 meses. 3 meses você tem aulas teóricas. Os outros 3 meses, a completar os 6, você tem aulas práticas. Faça um curso desse
para você ter ideia se você tem essa chamada. É lógico que algumas pessoas já têm esta chamada. Ali eles só vão aprofundar mais ainda esta chamada. Fazendo este curso, depois você procura lá Jocum. Eles fazem preparação de pessoas para o campo missionário. Você pode fazer esse trabalho de 6 meses, ver qual é a aptidão que você tem. Se é dentro do próprio país, norte, nordeste, ribeirinhos, índios, ou se é para fora do país. Lá vai despertar em você se você tem esta chamada ou não. Jesus vai completar, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os que estão dispostos a ir, irmãos. Há uma abnegação muito grande, irmão, de quem vai. Você tem que deixar família, você tem que deixar amigos, você tem que deixar sonhos, projetos, para poder se disponibilizar aí ao campo missionário. Isto não é para qualquer um. Não é qualquer um que está preparado aí ao campo missionário. 38, o Senhor Jesus vai dizer, rogai, pois, ao Senhor da seara. Como é que nós vamos rogar? Orando, pedindo para que Deus levante, pedindo para que Deus acenda essa chama ardente no coração dos irmãos, para que mande ceifeiros para a sua seara. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Em uma visão processual, o cumprimento máximo dessa missio Dei, ou missão de Deus, se deu em Jesus Cristo, a semente prometida primeiramente por Deus a Eva. Gênesis capítulo 3, verso 15. Sendo prometida também a Abraão. Gênesis capítulo 22, verso 18. A Isaac, Gênesis capítulo 26, verso 4. E também a Jacó, Gênesis 28, verso de número 14. Jesus revelou sua verdadeira missão aqui na terra. Vamos ver. Lucas, capítulo de número 4, verso de número 18 e o verso de número 19. 4, 18 e o 19, que diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a mensagem do missionário: apresentar e anunciar o ano aceitável do Senhor. No momento em que foi batizado por João Batista, sua missão foi atestada pela manifestação da Trindade de uma só. Vem um e um mesmo lugar. Mateus 3, 3 ao 17. Após sua ressurreição, confiou aos seus discípulos e à igreja a continuidade de sua missão. Marcos capítulo 16, verso de número 15. Garantindo que da mesma forma que ele foi ungido para tal obra, assim também eles seriam, e o foi, lá em Atos, capítulo 1, verso de número 8. Nunca é demais a gente ler, porque quando a gente lê, a gente vai exercitando a nossa memória fotográfica ao olhar para a Bíblia. Atos, capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, local, como em toda a Judéia, ainda nacional, Samaria e até os confins da terra. Local, nacional, Samaria já seria cultural e os confins da terra já seria internacional. O Senhor nos deu uma missão. Aonde nós estamos? Na local, na estadual, melhor, na nacional, na cultural ou na internacional. Cada um responda para si aonde você está englobado. Portanto,
Como a Igreja do Senhor Jesus, a nos envolvermos com a obra missionária, estamos nos envolvendo em algo que não nos pertence originalmente, antes pertence a Deus e que, por graça, nos foi concedido o privilégio de cooperarmos com o Senhor na execução da mesma. E assim devemos aprender com os discípulos os métodos e objetivos desta obra com o próprio Deus. A obra é de Deus e nós devemos estar, irmãos, alegres em fazer parte desta obra tão gloriosa do Senhor, sabendo que o fato de fazermos parte desta obra tão gloriosa com o Senhor não quer dizer que não vamos passar por problemas ou dificuldades. Pelo contrário, o fato de estarmos presentes, fazendo esta obra, ajudando na obra, se disponibilizando na obra, teremos mais problemas e mais dificuldades. Por quê? Porque estamos defendendo a causa de Jesus Cristo. Atos, capítulo de número 5, verso de número 41 e o 42. Os discípulos tinham acabado de fazer uma grande obra no nome do Senhor. Lembra, Atos capítulo 3, daquele rapaz que estava na porta do templo, fora curado através das mãos de Pedro e João, que subiu a hora nona para a oração. Isso lhes causou um grande problema, o fato daquele rapaz, com mais de 40 anos, ter se levantado e entrado no templo, deu problemas. Os magistrados, o conselho do Sinédrio chamou-os, pediu-os para que não falassem mais no nome do Senhor, reuniram, bateram neles, açoitaram eles. Eles não obedeceram, aí chamaram eles de novo. No capítulo 5 nós vamos ver então Gamaliel chamar os rapazes, ou melhor, os homens ali do Sinédrio, e dizer para eles: olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Se esta obra não for de Deus, ela vai parar. Porém, se a obra for de Deus, vocês não vão estar impedindo estes homens, mas vão estar impedindo ao próprio Deus. Eles ouviram esta palavra, mas antes de dispensar os irmãos, os discípulos, eles açoitaram os discípulos e pediram para que eles não falassem mais nisso. Atos capítulo 5, olha o resultado, verso 41 e 42. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O chamado de Deus era mais forte do que os açoites. O chamado de Deus era mais forte do que a palavra do Sinédrio para que eles não falassem no nome de Jesus. A chamada de Deus na vida deles era mais forte do que qualquer palavra que pudesse vir contra, como veio aqui do Sinédrio, a vida deles. Estavam dispostos a darem a própria vida em prol da obra do Senhor. Mais um exemplo para a gente ver aqui, se eu não me engano, Atos, capítulo de número 20, verso de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Esse é o sentimento que deve ter na vida do missionário. Nada neste mundo pode ser maior do que o desejo de pregar, de levar a palavra de Deus adiante. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, o primeiro missionário. Se por missionário entendemos ser quem anuncia o Evangelho,
Então, quem foi o primeiro a ter pregado a mensagem de esperança na história da humanidade? Resposta: Deus, é claro. É quem comunicou aquilo que tem sido chamado de proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, quando Deus estava sentenciando a serpente a viver rastejando sobre o pó da terra. Ele disse que um nasceria da mulher e que este pisaria a cabeça da serpente. Isto aí é identificado como proto-evangelho, o início do evangelho. Embora tenha sido o primeiro missionário, Deus não se limitou apenas a este momento da história das missões. Pelo contrário, em toda a Bíblia encontramos a sua ação em favor de alcançar povos de todas as nações. Isso fica evidenciado ao chamar e usar os patriarcas, os profetas, os salmos, os discípulos e a igreja em todos os tempos da história. Em todo tempo Deus preparou e já tinha preparado para que as famílias fossem alcançadas pelo Evangelho. Isto a gente vai ver muito claramente quando a gente lê Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Não só as famílias da nação de Israel. Todas as famílias da terra serão abençoadas no Deus Todo-Poderoso. Na verdade, a Bíblia toda fala a respeito da missão de Deus, o envio do seu Filho, depois o envio do Espírito e o envio do seu povo ao mundo como seus discípulos. Os três envios de Deus. Primeiro, Deus enviou Jesus. Segundo, Jesus, o Espírito Santo. Terceiro, o Espírito Santo encheu, capacitou e enviou os discípulos. Então, nós vimos aí a ação da Trindade. O Pai, que criou, que estabeleceu, que montou a missão, envia Jesus para cumprir essas missões, e este cumprimento se tem também na pessoa do Espírito Santo, capacitando os crentes para assim o fazer. Sendo assim, o próprio Deus dá-se como exemplo de alguém que abre mão do que tem de melhor a fim de salvar o perdido. O verdadeiro missionário, ele abre mão do melhor que ele tem para servir as missões do Deus Todo-Poderoso. Eu costumo pregar, às vezes, irmãos, e dizer que certas pessoas deixam para dar para Deus o resto de suas vidas. Enquanto novo, ele escolhe estudar, fazer faculdade, curso, preparar primeiro a sua vida, comprar primeiro a sua casa, o seu carro, primeiro estabelecer a sua família e só depois, quando ele já estiver cansado, sem disposição, sem aptidão nenhuma, ele se disponibiliza para a obra do Senhor. Não estou dizendo aqui que é errado você estudar, você se preparar, você comprar a sua casa, seu carro, nada disso. Eu estou dizendo de prioridades que nós devemos tomar. Faça curso, estude e no meio de tudo isso vá fazendo a obra de Deus também. O tempo que você reserva para o homem, o tempo que você reserva para os seus planos, o tempo que você reserva para os seus negócios, no mínimo tem que ser igual ao tempo que você separa para Deus. As coisas para Deus não pode ficar menor
nem igual às coisas que nós fazemos para o mundo. No mínimo, na frente. E bem na frente. Então, Deus participou da obra missionária como o que executou a missão, fez o plano. A Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação. Havia um plano, havia uma missão estabelecida desde a fundação do mundo. E isso veio a se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o maior exemplo missionário. Conforme já temos dito, Jesus Cristo é o ponto alto da obra redentora de Deus. Ele também nos serve como o maior e principal modelo missionário em todos os aspectos, tais como, primeiro, motivação. Qual foi a motivação de Jesus vir e executar a sua obra? Obediência ao Pai. Esta foi a motivação. Obediência ao Pai. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, que ele foi obediente, e não só obediente à morte, e à morte de cruz. Os métodos que Jesus usou, parábolas, por exemplo, Jesus usou muitas parábolas e situações do dia a dia que aconteciam com ele, entre os 12 até os 30 anos, quando ele aparece para Israel, 18 anos, que ele ficou ali esperando para se apresentar, ele ficou adquirindo sabedoria junto com seu pai José na carpintaria, onde ele ajudava o seu pai. Note e lembre-se que todo ano ele subia para Jerusalém para prestar sacrifício e participar das festas anuais que o povo de Israel, que os judeus sempre participavam e participa até hoje. Então, eu quero crer que toda vez que Jesus subia ali, no decorrer da viagem, ele via situações, ele viu imagens do seu dia a dia que lhe ajudou como homem, porque você está pensando que pelo fato dele ser Deus, ele não estudou, ele teve que ler, ele teve que estudar, ele teve que se preparar também como homem que ele era. Então ele usou métodos. A mensagem dele era objetiva, arrependimento, voltar-se para Deus. A mensagem era objetiva. Poderíamos explorar todos estes pontos, mas na intenção de alcançarmos nosso objetivo, basta olharmos para a mensagem que pregou durante seu ministério terreno. Até porque ele diz muito a respeito de sua missão em todos os demais aspectos. Está lá em Marcos capítulo 1, do verso 14 e 15, Atos capítulo 1, verso de número 3. Vamos ver aqui, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo de número 1, verso de número 14 e o verso de número 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. E dizendo no 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem era a mensagem do reino. Qual era essa mensagem, irmãos? Nós vamos ver isso aqui bem explicitamente quando a gente lê Romanos, capítulo de número 14, verso de número 17. Qual era a mensagem do reino? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é algo passageiro, vulnerável, que vem e que passa. Mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Qual era a mensagem de Jesus? Não era sobre coisas passageiras e vulneráveis. Era justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém?
Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Atos capítulo 1, verso de número 3. Durante todo o ministério terreno de Jesus, tanto no início como no final, a mensagem foi uma só: do reino de Deus, que possui íntima relação com o evangelho, pois testificam da mesma coisa e do mesmo Deus. Sobre isso, o pastor e teólogo Ernest Maia T. Costa diz o seguinte: o reino de Deus, este evangelho também é chamado de palavra da verdade, evangelho da salvação, evangelho das insondáveis riquezas de Deus, evangelho da promessa, evangelho da esperança e evangelho da paz. Em total acordo com sua origem, missão e objetivo, Jesus nunca deixou de pregar esta mensagem, que mostra não somente o plano amoroso de Deus para a humanidade, mas que também revela a natureza, a mensagem, o propósito e o alcance da obra missionária. A mensagem de Deus é uma mensagem salvífica. É interessante a gente notar, irmãos, como as mensagens têm se transformado em mensagens triunfalistas em cima dos nossos púlpitos. Mensagem que você vai vencer, mensagem que você foi chamado, que você foi escolhido. Você não é cauda, você é cabeça, você não pode aceitar essa situação. Sempre exaltando a figura humana. O que parece, nos irmãos, quando a gente vê estas mensagens, parece que os pregadores estão pregando mensagens para preparar as pessoas para continuar aqui na terra. Parece que a mensagem é para continuar. Não é uma mensagem de desapego às coisas terrenas. É uma mensagem de apego às coisas terrenas. A mensagem tem que ser uma mensagem salvífica. Salvífica. Os domingos, quando eu sou convidado para ministrar na igreja, irmãos, eu procuro sempre pregar nos domingos uma mensagem salvífica. Por que só no domingo? Porque o domingo é o dia mais fácil que aquele que seu amigo, seu colega, sua colega de trabalho, de escola, de faculdade, sua vizinha, ele tem a oportunidade de ir no culto, porque na semana ele estuda, ele trabalha, ele faz curso, faculdade, ele não pode ir. Pela insistência que você faz de convidá-lo, o único dia que resta para ele é no domingo. Então, domingo é o dia que ele precisa ouvir esta mensagem. Domingo é o dia que ele precisa entender que ele necessita e que ele precisa de Deus para a sua vida. Uma mensagem que venha de confronto ao que ele está vivenciando e o que ele entende. Tem muitas pessoas que têm a mentalidade de dizer assim: mas eu não matei, não roubei, pago meus impostos, ajudo o pobre, ajudo o mendigo, nunca fiz mal para ninguém. Se você olhar para uma pessoa dessa, seria até injusto da parte de Deus deixar uma pessoa dessa de fora, sim ou não? Mas a Bíblia diz que nós temos que aceitar a Jesus. Se com a tua mão, se eu não me engano é Romanos, capítulo de número 9 ou é 10 e 9, deixa eu confirmar aqui, irmãos. Dez e 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, há necessidade de quê? De aceitar, de confessar que Jesus é o Salvador da sua vida. Então, aos domingos eu prefiro pregar uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que vai
confrontar a vida daquela pessoa até aquele dia, como ela está vivendo. Portanto, o entendimento dessa importante disciplina depende do quanto conhecemos o significado e as implicações da mensagem pregada por Jesus durante o seu ministério. Qual a mensagem, irmãos, que Deus gosta? Eu já acabei de dizer, uma mensagem de arrependimento. Mas quando a gente vai para Salmos, nós vamos ver que tem uma mensagem ali que Deus ama. Salmo de número 40. Olha que interessante que vai dizer isso aqui. Salmo de número 40, que a gente usa somente o primeiro versículo. Esperei com paciência no Senhor. Tem muito mais coisas aqui. Olha que diz o verso 9 e o verso de número 10. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Qual é a mensagem que agrada a Deus? É uma mensagem que fala de justiça, fidelidade, salvação, benignidade e verdade para o ímpio, para aquele que ainda não aceitou Jesus. Se não houver arrependimento, irmãos, se não houver arrependimento, não adianta. Tem que ter arrependimento e se voltar para Deus. Tratando-se de um reino de abrangência total e não parcial, sua mensagem também deve possuir um caráter semelhante, isto é, deve seguir o padrão deixado por Jesus, de que quando pregava, todas as áreas da vida dos seus ouvintes eram afetadas positivamente. A mensagem de Jesus, quando aceita, ela tem que gerar no homem e na mulher uma ação positiva da parte dele ou da parte dela. Com isso, a igreja deve seguir a este modelo, pregando a mensagem do reino de Deus, proclamando o domínio amoroso e redentor do Senhor Jesus. E para isso ela depende exclusivamente da ação do Espírito Santo. Como identificamos se estamos enquadrados neste reino? Foi o que nós falamos lá em Romanos, capítulo 14, verso 17. Nós andamos em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós estamos enquadrados nesta mensagem, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Será que eu estou enquadrado nesta mensagem no reino? Será que você está enquadrado? Será que nós estamos levando esta mensagem adiante? Falamos do Pai, do Filho, agora vamos falar do Espírito Santo, que é o atualizador das missões. Por meio da ação convencedora do Espírito Santo. A ação dele é uma ação convencedora do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, por não crer em Deus, da justiça, por quando ele diz, vou para o meu Pai, e do juízo, que não crê em Deus se volta para Satanás. João, capítulo 16, verso de número 8. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Às vezes a gente prepara uma palavra e às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no ato, na hora que a gente prega, na hora que a gente fala. Quantas vezes eu já preguei uma mensagem sabendo que tem pessoas no recinto, na igreja, que não são crentes, e aquela mensagem foi voltada para ele, porém naquele dia ele não aceitou Jesus. Ele ouviu, mas não aceitou Jesus. Quem vai convencer
Este homem é o Espírito Santo através desta palavra. Há situações que nós pregamos e aquela palavra é lançada como uma semente. Uma semente não germina na mesma hora. Ela tem um tempo para ser germinada. Ela tem um tempo para florescer e crescer. Quem é que vai trabalhar isso aí no coração do homem ou da mulher? É o Espírito Santo, que vai trabalhar em cima desta semente que foi lançada. Pode ser que você pregou a sua vida inteira para um parente seu e ele não aceitou Jesus, você pregando. Pode acontecer de alguém um dia entregar um folheto para ele na rua e ele aceitar Jesus. E parece que você não serviu para nada. Não, você serviu sim, porque você pregou, a palavra, a semente foi lançada, ela germinou. Quando este homem, esta mulher entregou este folheto, era o último passo que precisava para ele aceitar Jesus. E só teve êxito porque você pregou lá no início. Lá no início. Por isso aconteceu. Então não fique triste quando você pregar para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega. Quando você pregar na igreja e porventura você vê lá que tem pessoas que não são crentes e saírem ainda sem aceitar Jesus, fique tranquilo. Pregue a mensagem e deixe que Deus vai germinar esta palavra através da pessoa de Jesus, pelo que foi pregado, e o Espírito Santo vai regar esta semente até o momento dela germinar. Amém? A obra missionária deve ser realizada sob o domínio do Espírito Santo por diversas razões, dentre as quais destaco que considero suficiente para o nosso objetivo de hoje. O Espírito Santo, o responsável e o único capaz de convencer o homem quando ouve o Evangelho. Quem o compartilha deve estar em sua total dependência, caso contrário, nenhum resultado eficaz e duradouro ocorrerá. Enquanto o homem não for completo da palavra do Evangelho, não absorver, ele ainda vai estar retido nas garras de Satanás. A partir do momento que ele passa a usufruir toda esta mensagem, aí o Espírito Santo tem poder, então, de resgatá-lo das garras de Satanás e levá-lo para o reino das luzes. Vamos lá? A respeito do indispensável papel do Espírito Santo na evangelização, Owen Thomas nos fornece uma excelente explicação, conforme nós vamos ler. Mesmo Jesus estava sob a direção do Espírito Santo em seu ministério. Olha que interessante. Jesus estava na direção, na dispensação do próprio Espírito Santo. Vejamos. Levado pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo o conduziu para ser tentado. No poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e ensinava nas sinagogas. Quem é que fazia ele lembrar? Quem é que dava sabedoria? O Espírito Santo. Desde o começo da sua missão, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, o Espírito Santo ungiu a pessoa de Jesus Cristo para que ele viesse pregar o Evangelho com graça, unção, sabedoria, discernimento. É por isso que quando Jesus pregava, ele prendia a atenção das pessoas. Certa feita, os homens do Sinédrio mandaram soldados para prenderem Jesus. A Bíblia diz que os homens chegaram para prender e não o prenderam, porque ficaram admirados da autoridade que Jesus tinha para pregar o Evangelho. Ele tem essa autoridade. A palavra de Deus, ela atrai. A palavra de Deus, ela nos conquista. A palavra de Deus nos deixa nu perante Ele, não nos restando outra opção senão aceitá-lo de todo o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo opera em via de duas mãos. Primeiro, naqueles que encontram-se mortos espirituais e ouvem a mensagem do Evangelho,
tendo em vista levá-los à consciência a respeito do seu próprio estado espiritual, reconhecendo a necessidade de um Salvador, confessando então a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é especialista em ressuscitar pessoas que estão mortas no pecado, afundadas no pecado. Então, quando essas pessoas elas se voltam para Deus, o Espírito Santo trabalha, ressuscita, restaura, unge, capacita as pessoas para daí em diante ela ser daí um novo ou uma nova missionária. Vamos lembrar Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Quem não conhece a história do endemoniado de Gadara, o texto vai dizer que Jesus foi até ele. No capítulo 5, verso 1, diz que 2, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros. Um homem, olha o estado deste homem, não tinha nome, era um homem, o qual tinha sua morada nos sepulcros, não tinha mais casa. Isso significa que não tinha família. Quando eu digo não tinha, é que ele não tinha mais contato com seus familiares devido à sua vida, chegar a esse estado espiritual. E nem ainda com cadeias o podiam, alguém prender. Não tinha força material que tinha poder de prender aquele homem, porque tendo-se muitas vezes preso com grilhões e cadeias, cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Note que é uma força sobrenatural que está sobre este homem, de chegar ao ponto dele quebrar todas as amarras que eram feitas nele. Bem, Jesus teve um encontro com este homem, libertou este homem, e quando a gente chega no capítulo, você conhece a história, no capítulo 5, no verso de número 18 diz, e entrando ele no barco, Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu mais disso. O endemoniado, que agora estava livre, liberto dos demônios que estavam sobre a sua vida, quis seguir de imediato a Jesus. Quis acompanhar de imediato a Jesus. Mas Jesus vai dizer para ele, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus falou, volta para a tua casa, para a tua família e anuncia quão grande misericórdia o Senhor teve de ti. E ele foi. A Bíblia diz no verso 20, e foi e começou a anunciar em Decápolis. A palavra Decápolis significa 10 cidades, uma região com 10 cidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Morto ele estava para sua casa, para a sociedade, para a família. Nome não tinha, casa não tinha, mas encontrou com Jesus. E da noite para o dia, das trevas para a luz, virou um missionário nas mãos do Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Ele opera em via de duas mãos. A primeira, a segunda foi agora, usando aqueles que pregam o Evangelho, conduzindo-os à pregação fiel, além de uma consciência tranquila de que os resultados vêm dele e de mais ninguém. Há um tempo, há um tempo determinado, irmãos, para ser pregado o Evangelho a cada um. Às vezes a gente se empolga porque o que mais a gente quer é ver os nossos familiares na presença do Senhor.
Sim ou não? Leia Atos, capítulo de número 16, versos 6 e 7. Paulo quis ir para a Ásia, o Senhor não permitiu ele pregar. Quis ir para Bitínia, o Senhor não permitiu ele ir pregar. Era para ele ir para Macedônia, e assim ele foi. Fique tranquilo, há um tempo determinado para se pregar a palavra de Deus para determinadas pessoas. Amém? Com o estudo deste capítulo, podemos afirmar com tranquilidade que o Deus Trino e Uno está diretamente, totalmente envolvido com a humanidade, buscando salvá-la por meio do Evangelho de Jesus Cristo, pregado por sua igreja. Deus da nossa salvação, o nosso Salvador. Este é o título. E eu finalizo aqui. O Pai é o idealizador das missões, o Filho é o grande executor das missões e o Espírito Santo é o grande atualizador das missões. Nós vimos então nesta aula, irmãos, que a Trindade trabalhou, que a Trindade estava posta com a missão que o Pai elaborou. Jesus veio e cumpriu esta missão fazendo missões e o Espírito Santo, atual capacitador, atual que delibera para onde nós devemos ir, o que devemos fazer, continua realizando missões através de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que eu espero poder ter esclarecido e engrandecido o teu conhecimento, que seja mínimo possível a respeito deste assunto. Se Deus permitir, semana que vem nós vamos falar sobre a Bíblia, o livro missionário. Amém? Deus abençoe a sua vida. Você que estiver assistindo, falar no meu canal, depois curta a página, se inscreva lá no meu canal e aperte o sininho lá, que toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube vai te avisar a respeito desses vídeos. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.